Depois do avanço do bolsonarismo no primeiro turno, veio uma discussão nas redes sobre se faz sentido usar o termo bolsonarismo. Vocês viram? Muitos especialistas defendem que o bolsonarismo é um movimento que tem características próprias e que é um fenômeno que extrapola o político. Também é cultural e social. É algo que está, sim, mudando o Brasil, na direção de um país mais extremista e autoritário. Vamos conversar? Uma dessas mudanças é uma desorientação. Você já deve ter tido uma sensação de ficar confuso e desnorteado depois de ler muitos comentários nas redes sociais. Isso é um dos sinais dos novos tempos. Steve Bannon, responsável pela comunicação da campanha do Trump em 2016, é uma dessas pessoas que está por trás disso. A tática é inundar as redes com lixo. Nas palavras dele, não se trata de persuadir, mas sim de desorientar. Essa estratégia tem sido replicada por movimentos de extrema-direita em todo o mundo. E muito nessa linha a gente viu uma disputa sobre as pesquisas de opinião depois do primeiro turno. Não são opiniões, são acusações e teorias da conspiração. A gente viu ministros bolsonaristas convocando os eleitores do presidente a não responder os institutos de pesquisa. As discussões nas redes não buscam a solução de um problema, elas buscam chamar atenção. E a estratégia é criar polêmica. Institutos de pesquisa eficientes são importantes para a democracia como um ponto de referência e que têm diante de si um grande desafio. Medir a intenção de voto de grupos da extrema-direita é um problema em vários países do mundo e são uma das causas dessa subrepresentação desses movimentos extremistas. Na Alemanha, por exemplo, os institutos conhecem o problema com eleitores do partido ultradireitista AfD e tentam de alguma forma compensar isso. Die Forschungsgruppe Wahlen nennt es eine erfahrungsbasierte praktische Anwendung der Wissenschaft. Weil man zum Beispiel weiß, dass AfD-Wähler seltene Auskunft geben über ihre Wahlvorlieben, werden auch diese Ergebnisse gewichtet und entsprechend hochgerechnet. Man beugt einer möglichen Verzerrung schon vor. Mas, voltando ao Brasil, no primeiro turno o PL do Bolsonaro se transformou na maior bancada do parlamento e fincou raízes na cena política brasileira. Alguns especialistas viram que o voto mais pragmático perdeu espaço e candidatos com uma agenda de valores conservadores muito fortes cresceram. A pesquisadora Isabela Calil vai além. Ela acredita que há um bolsonarismo maior do que o próprio Bolsonaro. Olha só. Pode parecer vago falar em bolsonarismo maior que Bolsonaro, mas a evidência está na nova configuração do Senado, com os ex-ministros Pontes, Moro, Damares Alves, Tereza Cristina, Pazuello e Marinho. De 17 ministros de Bolsonaro, 9 foram eleitos e 4 ainda podem se eleger. Ela diz que eles usaram uma fórmula para se eleger e que é um processo de bolsonarização da política. E é verdade, a forma de se fazer política no Brasil mudou. Existe um termo em inglês chamado hot take, que na tradução seria algo como posições quentes ou controversas. Esse é um dos componentes dessa fórmula. No livro The Art of Political Storytelling, o autor, Philip Sergeant, diz que essa é uma forma de comunicação provocadora, curta e grossa e que é feita com o objetivo de chamar atenção e não de trazer soluções. E consegue pautar o que é discutido pela mídia e nas redes sociais. Quanto mais se repete o assunto, mais as pessoas se acostumam com ele. Mas nessa estratégia de comunicação tem também o uso do humor e do entretenimento. Assim, o Bolsonaro consegue transformar agendas indigestas, autoritárias, em algo consumível no mundo da cultura. Isso também são palavras da antropóloga Isabela Calil. Aconteceu uma normalização da extrema-direita antidemocrática e dessa linguagem deles. E agora a gente vê essa tática dando certo nas eleições do Congresso e a consolidação de pautas conservadoras cristãs, armamentistas, militaristas e punitivistas no campo da segurança pública. Enquanto isso, o PSDB e a centro-direita entraram numa crise de identidade e quase desapareceram. Esse vácuo deixado pelos tucanos, claro, fortalece a figura do Bolsonaro como defensor dos valores conservadores e embala ainda mais essa radicalização da direita. Mas dentro dessa equação eleitoral não dá para esquecer que existe um grande uso da máquina pública. A declaração do estado de emergência para liberar bilhões nas vésperas das eleições, o uso eleitoral de eventos como o 7 de setembro, o funeral da Rainha Elizabeth, o discurso na ONU e agora a liberação do dinheiro do Auxílio Brasil de acordo com o timing do segundo turno. Especialistas dizem que muitos crimes eleitorais foram cometidos, dão uma vantagem indevida ao presidente e influenciam nas urnas. Mas parece que isso também foi normalizado. Constantemente, o presidente Bolsonaro já havia cometido crimes e entrou em choque com a Constituição e com quem a defende, o STF. E se a gente olhar num contexto maior, isso faz sentido. A nossa Constituição reconstruiu a democracia brasileira depois de décadas de uma ditadura autoritária. É conhecida como a Constituição Cidadã, que amplia direitos, inclusive de grupos minoritários.
preza pelos direitos humanos. E o bolsonarismo entra em choque com esse Brasil refundado em 1988 com base nesses princípios. E esse segundo turno pode ser um momento decisivo nesse embate. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E é segundo turno e a tensão só vai aumentar, mas o respeito ao outro, ao diferente, continua sendo fundamental para a nossa democracia.